Marcelo, boa noite. Gostaria que você fizesse uma avaliação para a gente começar esse bate-papo sobre a atuação do Chapecoense hoje, esse ponto conquistado fora de casa. Boa noite a todos. Um ponto muito importante, né? Eu acho que poucos vieram aqui em São Januário e conseguiram levar um ponto do Vasco. E a gente, dentro da nossa proposta, até com uma possibilidade até de vencer o jogo, né? Eu acho que tudo que a gente trabalhou, treinou, deu certo. Eu acho que faltou só um pouquinho mais de ímpeto, ousadia quando a gente estava com a bola, principalmente no primeiro tempo, né? Mas ali nos últimos 15 minutos o Vasco conseguiu pressionar mais, fazer a gente jogar num bloco muito mais baixo. E tivemos duas boas oportunidades de transição, uma 4-3, depois o discutível pênalti sim ou não, eu não posso falar porque eu não vi a imagem, não tem nem como colocar nada a respeito do pênalti, mas dentro da proposta que a gente veio de anular as ações do Vasco, a gente foi bem no jogo, né? Se você vem em São Januário e leva um ponto, esse ponto é muito importante para que a gente possa levar para Chapecó. Então, assim, gostei muito da equipe, da entrega, da aplicação da equipe. Taticamente, eu achei que a gente foi muito bem. Faltou só, né, ali um pouquinho mais de ímpeto, de ousadia, para que a gente pudesse sair daqui com os 3 pontos. Mas esse ponto vai ser muito importante na nossa trajetória da competição. Sobre o desenho do jogo na Chapecoense, mais uma vez terminou com um a mais, né, do que o adversário, assim como foi contra o Grêmio lá na Arena Condá. Sai com um gostinho que poderia ter mais, poderia sair com os 3 pontos, ou esse um ponto está justo a sua visão, Marcelo? Não, hoje é diferente do jogo do Grêmio, né? O jogo do Grêmio foi uma expulsão no primeiro tempo, a gente pôde se organizar no intervalo e ser mais propositivo, né? Se 2 jogos, 2 adversários do tamanho do Grêmio e do Vasco termina com 1 a menos, é porque a gente foi organizado. A gente estava organizado no jogo, a gente levou ao adversário perder um jogador, né? Então, assim, eu acho que o grande mérito da equipe hoje foi a parte tática, da gente conseguir anular o Nenê e o Andrei, haja visto o que o Andrei fez na quinta-feira aqui. Então, quando a gente tem algumas sessões de treinamento, a gente consegue fazer a equipe evoluir, né? Mas eu acho que a gente pode melhorar, principalmente quando a gente retoma a bola e sai para jogar. Eu acho que a gente também errou muito, né? Deixou de ser um pouco mais ousado, como foi nos 2 lances do final do segundo tempo, que a gente poderia sair com a vitória. Mas é um ponto importante que a gente leva daqui de São Januário. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação do Alisson Farias, hoje aparecendo pela primeira vez, né, no time titular, e também comentasse sobre a evolução que alguns jogadores estão tendo no seu trabalho. Um exemplo é o Matheus Bianchi, que começou muito bem a competição, depois caiu um pouquinho, e agora a gente vê que ele vem sendo uma peça importante no seu esquema tático. Mais um jogo que a gente sai sem levar gol, né? Eu sempre falo, quando a gente não leva gol, a gente está muito mais perto da vitória. Dos meus 5 jogos, nós passamos 3 sem sofrer gols. E com equipes como o Grêmio, o Vasco da Gama. Então, assim, é evolução não só individual de cada jogador, mas também coletiva. O Alisson é um jogador que ainda vai melhorar, ainda vai nos entregar mais. Ele estava sem jogar desde novembro do ano passado. Essa foi a primeira partida que ele começou como titular e me surpreendeu. Achei até que ele não aguentava ali no final. É porque o Vasco começou a nos pressionar, eu precisei fortalecer um pouco mais a bola aérea no final, né? E aí foi a entrada do Kevin, foi a entrada do Pablo, porque é uma arma que o Vasco tem muito forte aqui dentro de São Januário, que é a bola parada, e poderia decidir o jogo. Então eu resolvi aumentar a estatura da equipe e fazer uma saída ali com o Fernandinho do lado esquerdo, quase que ela deu certo, foi o lance da dúvida do pênalti, ele quase consegue ter aquela bola e fazer 1-0 para a gente. Então, assim, a evolução de cada jogador está sendo muito grande. O Matheus Bianchi, eu conversei com ele, eu reposicionei ele. Eu achava que ele vinha fazendo alguns gols, coisa e tal, mas aquele espaço ali entre ele e o zagueiro, como volante, as equipes adversárias estavam usando muito. Então, eu procurei, dentro da característica da minha equipe, reposicionar o Matheus Bianchi. Eu acho que ele fez 2 grandes partidas contra o Grêmio hoje. É um jogador que consideravelmente vai crescer dentro da temporada. Então, a gente tem alguns jogadores que ainda, como o Tomás, que vai ganhar ritmo, o próprio Felipe Ferreira, né, que está sentindo um pouco de tempo aí na atividade. A última partida dele pelo Botafogo foi em fevereiro. Eu acho que agora, desses 10 dias, a gente vai recuperar um pouco dos jogadores do DM e a gente volta, talvez, contra o Novo Horizontino daqui a 10 dias, mais encorpado, jogadores com mais ritmo de jogo, e aí a equipe vai evoluindo dentro da competição. Para liberar você, da minha parte, liberar para os repórteres que estão lá nos estúdios, Marcelo, queria que tu comentasse sobre esse período, né? Você comentou bastante nas últimas coletivas sobre 4 jogos em 9 dias, agora você está adaptado a Chapecó e vai ter um período aí de trabalho. Quais são os pontos que você vê que a equipe precisa melhorar de forma urgente aí para o jogo contra a equipe do Novo Horizontino? Primeiro, recuperar os atletas dessa maratona que a gente está sofrendo, né? A gente está tendo uma sequência de jogos muito árdua
a primeira etapa é recuperar esses atletas e depois a gente fazer um planejamento para esses 10 dias onde a gente possa evoluir. A parte analítica dos atletas, a parte de conjunto, né? A parte tática. Então, assim, eu acho que a gente cada vez está dando um passo a mais dentro da minha chegada. Eu cheguei num período que a gente teve 4 jogos em 9 dias. Né? E jogadores, assim, nossa equipe é muito heterogênea. Jogador que só jogou no passado, jogador que teve férias na Grécia, chegou agora. Então, assim, o meu trabalho é colocar essa equipe o quanto mais homogênea possível. E eu acho que esse período vai ser muito bom. A gente vai dar uma esvaziada no DM, vamos potencializar alguns jogadores física e tecnicamente. Eu acho que a gente chega um pouco mais encorpado no jogo do Novo Horizontino. Obrigado, Marcelo Cabo falou ao vivo aqui na Oeste Capital sobre o jogo contra o Vasco. Olá, Marcelo, tudo bem? É Matias Brasil da Rádio Condá FM. Empate hoje com jogadores que chegaram há pouco tempo e também muitos jogadores considerados titulares estão lesionados. Como aproveitar agora quase 10 dias até o próximo jogo da Chapecoense para estar 100% da melhor maneira para enfrentar o próximo adversário? Boa noite a todos da Oeste Capital. É um período atípico no futebol brasileiro, quando você consegue ter 10 dias para trabalhar uma equipe. Né? Então, assim, isso vai ser muito bom para o nosso trabalho, para a gente possa recuperar alguns atletas, a gente possa dar ritmo a outro, trabalhar principalmente, né, um fundamento que a gente tá me incomodando muito, que é a falta de gols. Né? A gente está muito bem, não está sofrendo gols, mas a gente também não está fazendo gol. Então, esse período de 10 dias vai ser um período que eu vou ter a oportunidade de fazer alguns trabalhos da parte tática, de combinações, de potencial ofensivo, alguns trabalhos de finalização, para que a gente possa ter esse equilíbrio entre defender bem e fazer gols, para que a gente possa voltar a vencer dentro da competição. Tadeu Costa, da Rádio Vanguarda FM, é aquilo que você havia falado em outras coletivas, né, Marcelo? Pouco tempo de treinamento, viagens, então, mas hoje a Chapecoense se portou muito bem, uma marcação forte dentro daquele esquema que você se propôs e colocou em campo, e agora, como o colega falou há pouco, tem tempo pelo menos para voltar, trabalhar e se preparar para começar a vencer e dar uma distanciada aí dessa zona perigosa contra o Novo Horizontino, aí um bom tempo de preparação agora. A gente tem que elogiar e parabenizar a parte comportamental da equipe, né? Ela teve um comportamento dentro do jogo, a gente foi muito forte mentalmente, porque não é fácil você jogar em São Januário com 20 mil torcedores incentivando o Vasco, desde o início, toda uma atmosfera da estreia do Alex Teixeira, né? O Vasco vindo de uma goleada na quinta-feira, o menino Andrei fazendo um jogo espetacular na quinta-feira, e a gente duelou com o Vasco, competiu, né, de igual para igual, dentro da nossa proposta, de um jogo um pouco mais reativo, um jogo um pouco mais compactado, para que a gente pudesse sim buscar a nossa vitória. Então, assim, eu saí com um sentimento muito feliz daqui do que os jogadores se colocaram à disposição para poder aplicar dentro dessa partida. Então a gente vai agora ter esse período para recuperar os atletas, treinar, trabalhar bastante, e temos um compromisso diante do Novo Horizontino, e aí a gente tem que ser muito mais forte dentro de casa, que fomos diante do Grêmio, para que a gente possa sair com a vitória. Boa tarde, Marcelo Cabo, é Anderson Rodrigo, Rádio Sonora FM. Ponto importante conquistado fora de casa. Tomás Bedinelli, um atleta que ficou à disposição do banco de reservas, mas não entrou no decorrer da partida. É um jogador que ainda não reúne todas as condições necessárias para que faça sua estreia, ou, de acordo com a tua avaliação tática, não era o momento de promover a estreia desse atleta no jogo de hoje, Marcelo? O Tomás, ele é um jogador que ele chegou aqui 45 dias sem atividade, né? Então ele começou a treinar, começou a ir bem nos treinamentos, e o jogo ficou muito intenso, né? O jogo ficou muito, mas muito intenso. Então, e ali a gente só poderia ter ele por 20 minutos, um pouquinho mais. Então o jogo ficou muito intenso, o Vasco ficou muito forte na sua proposição de jogo. Então a gente entendeu que a gente precisava de jogadores que estivessem mais no momento, com mais ritmo de jogo. Olá, Marcelo. Rodrigo Goulart, das Rádio Chapecó FM, Massa FM, Jornal Diário do Iguaçu. Gostaria que avaliasse esse resultado jogando fora de casa, também que falasse um pouco sobre as substituições que foram feitas ao longo da partida. Um resultado importante, a gente leva um ponto muito, mas muito importante para Chapecó, diante de um adversário que nos trouxe muita dificuldade aqui em São Januário. É claro que a gente vem sempre com o intuito de buscar a vitória, mas no final a gente acaba levando um ponto importante.
As substituições a gente analisou que o Christian foi para o intervalo já com incômodo, né? Eu sabia que ele não aguentaria muito tempo. E aí a gente colocou o Luizinho, né? Um tanque mais cheio ali, com um pouco mais de combustível, para poder ter essa capacidade de baixar a linha e sair na transição do contra-ataque. E o Lima estava muito bem no jogo, né? No meu entendimento ele estava melhor no jogo até do que o Felipe Ferreira. O Felipe ainda ressente um pouco do ritmo de jogo, né? Essa é apenas a segunda partida, e o Lima estava completamente inteiro no jogo, né? Então a gente colocou o Pablo ali de volante, porque o Vasco não conseguia entrar por dentro, né, na nossa marcação, e aí ele começou a lateralizar o jogo e começar a ter essa bola aérea dentro da área, e a gente procurou encorpar um pouquinho mais ali com o Pablo. E a entrada do Jonathan foi justamente para que ele é um pouco mais de saída, né? Ele se sustentar essa bola para que a equipe entrasse de trás. Ele tem um pivô muito bom. E aí eu coloquei o Lima, né, para o lado esquerdo ali, e o Lima fez ali uma boa atuação também, atuando ali pela meia esquerda. Então, e ali no finalzinho, como o Léo Matos estava se atirando muito ao ataque, né? E o Alisson já estava sem ritmo de jogo ali, já estava cansando um pouco. Aí eu fiz a dobra, né? Adiantei o Fernandinho, entrei com o Kevin, justamente para a gente ter uma linha de 4 sustentável, né? E aí depois da expulsão do Nenê, eu tive que segurar uma substituição, porque tinha 3 jogadores amarelados, poderíamos perder algum jogador e eu poderia recompor alguma posição. Aí ali no final já foi uma troca simples do Claudinho, estava um pouco mais inteiro, né? Poderia entrar ali, ter 2, 3 bolas ali para tentar a vitória.